Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Irmãos, hoje eu quero citar um pouquinho aqui na, no, no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 25, que fala sobre o pecado. Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. Irmãos, nesse versículo recital do desprezo de Israel pela lei e da sua desobediência, a ela é partido em dois e aparentemente desconjuntado e interrompido pela declaração deste versículo. Assim é o coração de Deus. Quando o pecado atinge o seu clímax, como fez no Calvário, e se torna insuportável, a graça tira o pecado em vez de tirar o pecador. Como o homem sob a primeira aliança desprezou o cordeiro, nem mancha sem mancha e o seu sangue expiatório. O caminho de Deus para a salvação em tipo, assim o homem, hoje em dia, nega e despreza o caminho divino da cruz, no que se refere à justificação e à santificação pelo sangue precioso de Cristo, o cordeiro sem imperfeição e nem mancha. Nós vemos aqui, irmãos, nesse capítulo, nesse versículo bíblico, que quando Deus fala, que apagou as suas transgressões por amor a Ele e não lembrará dos seus pecados, Ele diz, aqui Ele não está dizendo que você tem que continuar pecando. Aqui Ele está dizendo que apagou todos os pecados já cometidos. Que esses pecados que existiam em sua vida não existem mais. Que Ele apagou dos seus caminhos, Ele apagou da sua vida. Ele perdoou todos os pecados que foram cometidos por você. Eu falo você, irmãos, em geral, tá? Eu não estou citando que vocês são pecadores. Eu estou aqui citando um versículo bíblico. Então, o que acontece? No capítulo 26, fala, procura lembrar-me, entremos em juízo juntos, fala tu as suas razões, para que te possa justificar. O teu primeiro pai, pecou, e os seus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó à maldição e Israel ao opróbrio. A resposta é: eu não posso apresentar nenhuma defesa quando o homem é levado à consciência, ele ouve maravilhado as boas novas que lhe oferecem na justiça, sem mancha, por meio de Cristo e do que ele fez na cruz por nós, irmãos. Teu primeiro pai refere-se a Abraão. Teus intérpretes fala dos sacerdotes e levitas no santuário que também pecaram. Nessa passagem, a ideia é que Israel não tem mérito algum no qual possa se apoiar. Profanei os príncipes dos santuários refere-se ao cativeiro, quando os babilônicos tomaram Jerusalém e destruíram o templo. Fala dos membros principais do sacerdócio, que foram levados para o cativeiro com o restante do povo, que fala em 2 Reis 25:18, irmãos. Israel, nesta época, foi entregue à maldição de uma escravidão severa e pro próprio das nações vizinhas. Israel, quando ele foi entregue ao seu próprio, a sua própria escravidão, aquela escravidão severa, ali eles tinham que buscar a Deus, mas muitas vezes, ao invés deles procurarem a Deus, eles pecavam. Vinham profetas vinha profeta que queria ensinar o que era certo, o que era bom, mas aquele povo buscava por imagens, por idolatria. Eles adoraram um bezerro de ouro. Ali foi a revolta que aconteceu. Deus se revoltou com aquele povo. E ainda assim, na Bíblia sempre fala, irmãos, que por mais que Deus se revolte com os seus filhos, ele sempre estende suas mãos.
Por que que ele estende as suas mãos? Porque ele quer dar uma segunda chance. Ele quer ver um coração redimido, ele quer ver um coração mudado. Então, quando falas, eu é o nosso Senhor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor dele, que é ele que está apagando as transgressões. E não me lembrarei dos seus pecados. Deus está falando que ele está apagando da sua vida tudo que você vê que foi pecado. Todos os pecados que você já cometeu. Quem somos nós para julgar o próximo? Nós não somos ninguém, irmãos. É Deus que julga. É Deus que prevalece nas nossas vidas. Então, se ele apagou os seus pecados, ele não trará eles de volta. Nós não temos que ficar na mente, meu Deus, eu pequei, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz isso. Senhor, será que realmente o Senhor perdoou esses pecados? Será que realmente, meu Pai, eu estou perdoada? Então, aqui na Bíblia diz, e não me lembrarei dos teus pecados. Vocês entenderam o sentido dessa palavra, irmãos? Aqui Deus está mandando dizer para vocês que se ele apagou o pecado da sua vida, ele não vai se lembrar mais daquele pecado que foi cometido. A única coisa que ele quer é transparência, é que nós não pecamos mais, que nós não venhamos a cometer os mesmos pecados, que nós não venhamos a permanecer no pecado. Porque se ele já apagou, se ele esqueceu, por que nós temos que lembrar ele daquele pecado? Se o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele próprio esqueceu, quem somos nós para lembrar o pecado do outro? Porque vocês sabem, irmãos, que existe aquele que chega e fala assim, você é cristã agora? Mas você lembra do teu passado? Mas você lembra do que você fez, do que você deixou de fazer? Você lembra daquilo que você cometeu? Outra coisa, deixa eu te lembrar, você lembra daquele assunto, daquela vez que foi pecado? Irmãos, se alguém chegar a falar isso, vocês coloquem na mente de vocês o seguinte, que quem te redimiu foi Deus. Quem te perdoou foi Deus. E quem esqueceu todos esses pecados que estão tentando te lembrar também foi Deus. Então nós devemos obediência a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Redentor. Nós devemos fidelidade a quem? A Deus, explicações a Deus. Não é ao próximo, não é o acusador, porque acusador temos muito, irmãos. Porque o Satanás, ele usa Satanás usa o pecador, vamos dizer assim, porque aquele que está te acusando, ele é mais pecador do que você. Por quê? Porque ele não quer enxergar o seu pecado, ele não quer enxergar o que foi cometido. E ele não quer se livrar daquele pecado. Por quê? Porque ele quer fazer com que você tenha vergonha dos seus pecados passados, para que você se torne um igual a ele. E Deus não nos ensina isso. Nós não temos que julgar o pecado do próximo, nós não temos que julgar o pecado do irmão. Porque quem nos redime é Deus, quem nos absorve é Deus. Amém? Que essa palavra possa meditar na mente de vocês e vocês possam entender que por mais que vocês tenham pecado, porque o pecado existe, irmãos, e que nós temos que pedir perdão todos os dias, sim. Por mais que Deus tenha nos redimido e esquecido dos nossos pecados, nós temos que lembrar que nós pecamos todos os dias. Quando nós acordamos, irmãos, no período ali, naquele período, no período do nosso dia, a gente sempre comete um pecado. Seja pequeno, seja grande, é pecado. Não interessa, assim, a gente não precisa entrar em explicação qual o pecado que nós cometemos. Nós temos que explicar para Deus. Senhor, perdoe por isso, isso, isso e isso. Que o Senhor possa continuar me perdoando, Pai. Eu te peço que o Senhor me ajude a não voltar a pecar mais. Então é assim que nós temos que falar com Cristo. Que nós temos que entender que Ele quer a nossa mudança.
O fato de você já ter pecado lá atrás não significa que você tenha que cometer o mesmo pecado hoje. Faça diferente. Se livre de todos os pecados. Renuncie. Olha, existe, irmãos, a coisa mais difícil que existe na vida do ser humano é a renúncia. E é isso que Deus quer de nós, a nossa renúncia. Nós temos que renunciar ao pecado, nós temos que renunciar ao passado, nós temos que renunciar a tanta coisa, irmãos, e todos os dias. Então vamos entender que o que Deus quer de nós é a nossa mudança. Que você possa se achegar a Deus, entregar a Deus o que você acha que foi pecado na sua vida, porque é Ele que vai saber, é Ele que vai te mostrar e Ele que vai fazer você esquecer. Porque quando nós esquecemos o nosso passado, nós vivemos um presente melhor. Nós vivemos um presente sem angústia, sem tristeza, sem admoestação. Desculpa da palavra que eu não soube falar, irmãos. Mas nós vivemos sem depressão, nós vivemos sem culpa. Porque nós sabemos que o nosso Redentor, Ele lá em cima, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos redimiu. Então, quem somos nós para se preocupar com o que o outro aqui do lado, ou aqui do lado, ou aqui de trás está falando sobre nós? Então, que nós possamos focar a nossa mente em Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês tenham um domingo super abençoado.